final do ano, já já estamos nos encontrando novamente, certo? Então, assim, gente, de início, né, só bom dia, né, agradecer a Deus por mais um dia de vida, certo? Vocês devem agradecer sempre, como a tia sempre fala, a gente deve sempre agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida e por a gente estar bem, né, por a gente estar com saúde, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, nossa aula de ciências, certo? Iniciando a semana já com tudo pronto, né? Para isso, a tia hoje não fez slides, porque a gente vai acompanhar no livro, certo? A internet não está muito legal, aí quando a gente vai fazer uma apresentação, fica Tia, meio que travando, né? Então, vamos ver se melhora para tia, poder começar nossa aula bem legal, certo? Oi. é simples, né? Eu entrei agora, viu? Tá. E assim, ó, eu vou começar, certo? Vocês sabem que eu começo sempre com a correção, né, da atividade anterior. E de antemão, a tia sempre pede o quê? Né? Que vocês evitem estar ligando o microfone, certo? Para poder não atrapalhar, porque aí fica assim, um liga o microfone. Aí a minha tela, para alguns, fica branca. Aí fica outro liga. Tia, a tela tá branca, eu não tô vendo a tia. Aí o que é que acontece? Vai travar a tela e vocês não vão conseguir me ver, tá? Então, só ligar o microfone quando for necessário. Não precisa estar, tia, vai dar 8 horas. Tia, já é tal página. Tia, vai ter página para casa. Não precisa estar falando. Por quê? Porque a tia sabe bem direitinho. Aqui no computador a tia fica com o relógio, fica com o computador, tem a horazinha, certo? E a tia, de acordo com o que vai terminando, que a tia vai terminando de explicar, quando terminar, a tia fala sobre a atividade de casa, tá bom? Então não precisa assim, ninguém tá se precipitando e perguntando e atrapalhando a aula, certo? Porque o que é que acontece? Muitas vezes a tia está explicando, aí uma criança ativa o microfone, tia, já são 7 e tanto, tia vai dar 8 horas. Não se preocupe que a tia sabe do horário, tá bom? Então vamos lá. A nossa última atividade foi na página. O negócio aqui é muita coisa, aí tá um pouquinho apertado. Aliás, a última atividade foi no caderno, né? A tia pediu para vocês fazerem o quê? Uma pesquisa, né? Que investigasse como foram as primeiras formas, né, de utilização do solo pelo homem, tá? E assim, eu recebi algumas pesquisas, certo? Eu recebi, confesso que não recebi todas. Eu vou até aqui dar uma conferida. Deixa eu ver aqui no quarto ano. Ah, da atividade que a tia passou, né? Eu recebi da Isabelle, da Yasmin, do Ângelo, da Hillary, do Vinícius, do Miguel, e esse quem é esse Finplay, hein? O Ângelo, eu sei que ele colocou o nome dele, agora tem esse Finplay, É o que a Gutenberg. tia não sabe quem é o É o nome. Gutenberg. Ah, o Gutenberg, né? Pronto. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui um, certo? Para mim, deixa eu ver aqui, de quem é esse, da Hillary, tá? Ela colocou assim, ó, o solo sempre Sim. foi um elemento importante para a utilização humana. Isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade, tá? Desde os tempos mais remotos, temos a presença de homens utilizando esse elemento que temos na Terra.
podemos dizer que as primeiras formas de utilização foi a agricultura. Muito bem. Essa foi uma das primeiras formas de utilização do solo pelo homem, gente. Foi a agricultura. Por quê, tia? Porque a agricultura, o homem tinha necessidade de plantar, certo? Para poder, dessa plantação, trazer alimentos, certo? Muito bem. Uma vez que o homem precisava sobreviver e foi descobrindo alguns meios para isso, dentre eles, tirar as coisas da terra para poder se alimentar. Assim, foi aprendendo e começando uma espécie de agricultura, que com o tempo se foi aperfeiçoando. Isso, muito bem. Então, o que é que acontece? Uma das primeiras, né, formas de utilização foi Mesmo a exemplo da agricultura, Rio. certo? Aí, deixa eu ver aqui no quarto B. Eu recebi da Emily, Marlúcia é o João, o José e do Valdemir, certo? Foi os que eu recebi. Recebi também no meu WhatsApp, recebi do Pedro Henrique Araújo, recebi do Pedro Miguel, eu recebi também, eu me lembro. Teve alguns que eu recebi também no meu WhatsApp, certo? A tia lembra. Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Nós vamos continuar com a página 99, tá? Do livro de ciências, que vai falar sobre os tipos de solo. Vamos lá? Abram aí na página 99. Dando continuidade, né, ao conteúdo, porque na página 94 a gente começou com o solo, certo? Aí nós falamos sobre as três camadas, né, do solo, que é a crosta terrestre, certo? O manto e o núcleo, certo? Depois a gente falou sobre as rochas, né, que tinha as rochas magmáticas, né, as sedimentares e as metamórficas, tá? Falamos também sobre a erosão do solo, certo? Depois falamos sobre o humus, certo? Na página 98, começou falando sobre os sais minerais e o clima, certo? Que a gente já, como é que diz? Teve um, resumo sobre isso, né? E, por fim, a permeabilidade do solo, certo? Que é a propriedade em que o solo permite que a água passe, né? Pronto. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre os tipos de solo. Como assim, tia? Pronto, nós não falamos sobre o solo, agora nós vamos ver quais os tipos de solo, né, existem. Bom, a maioria dos solos, acompanhe comigo aí no livro, tá? A tia vai lendo e explicando de acordo com a leitura, certo? A maioria dos solos, ela é composta de areia e argila, né? Eu acho que vocês já sabem, né, mais ou menos o que é areia e o que é argila, né? A areia é aquela que a gente sempre vê, né? Tinha um exemplo, a areia da praia, né? A areia dos rios, certo? E a argila, tia? A argila, ela é um material, eu acho que não sei se vocês já viram, ela é um material bem escuro, certo? De cor escura, que serve para muita coisa, certo? A gente vai ver é, no decorrer do conteúdo, tá? Então, como a maioria dos solos ele é composto por areia e argila, certo? São vindos da fragmentação das rochas. Que são as rochas? As pedras, tá? E de restos de plantas e animais mortos. Pronto. Restos de plantas e animais mortos. O que é que acontece? Com restos de plantas e animais mortos, eles servem de adubo para o quê? Para o solo ser mais permeável, certo? Como a tia sempre fala, né? Nós temos os solos, né? Que
o solo, que é a primeira camada, que é a camada superficial da Terra, e o subsolo, que é a camada logo abaixo do solo, tá? Todos eles são ricos, né? Mas o subsolo, ele tem uma riqueza que é petróleo, certo? Que é para a gente, é mais abaixo do solo. O solo é rico em nutrientes para quê? Para o crescimento das plantas, né? Dos alimentos, certo? Os solos, eles são classificados dependendo da maior ou da menor quantidade de quê, tia? De areia, certo? De argila, calcário e humus. O humus a gente viu, né, na página 97, que é um material que formado, né, pela decomposição dos restos de animais e das plantas. Então, o humus, ele também é um dos materiais, certo? Que ajudam no crescimento dos alimentos e das plantas, certo? Aqui embaixo ele deu 4 imagens, certo? Ainda tem. Gente, peraí, pronto. 4 imagens. A primeira imagem é de um solo arenoso, certo? Tia, o que é isso? Acompanhe comigo que a tia vai explicar. O solo arenoso é aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média, certo? Ele tem cerca de 70% só de areia, certo? Então, aí a necessidade de quê? De água, certo? Para que ele fique úmido, tenha uma passagem melhor de água para absorção, né? E ali transferir os nutrientes para o seu alimento, para o que for plantado, tá? Da agricultura. Ele seca facilmente, certo? De acordo com o que ele absorve a água, ele seca facilmente, certo? Porque ele é muito poroso e permeável. Foi a parte que eu falei para vocês de ele ser permeável. Como assim? Para quem está entrando agora, página 99, tá, gente? Tipos de solo. Então, por ele ser permeável, ele tem uma facilidade de absorver água, como também tem uma facilidade de secar, tá? Ele não acumula água, certo? Ele não deixa a água muito tempo acumulada. E ele é poroso. Como assim, tia? Os poros dele são um pouquinho abertos, que é aí onde facilita a passagem da água, tá bom? Ele deixa a água passar com facilidade. Por exemplo, foi o que eu citei para vocês, que é o que? O solo da praia, né? No caso, a areia da praia. Eu acho que vocês já observaram que quando a água vem, né? Ele molha aquela areia da praia, certo? Ela fica úmida, mas por ela ter os poros muito abertos, pouco tempo ela, né, já tem passado, já está seca, tá bom? Menos aquela parte que fica com a água, né, que ali ele fica molhando de vez em quando, né, devido às marés, tá? E às ondas. Pronto. Esse é o solo arenoso, né? Agora, no solo calcário, solo calcário, ele possui uma quantidade maior de calcário. Observem aqui nessa imagem, né? Ele possui uma maior quantidade, né, de calcário que os outros tipos de solo. Porque lá desse solo é retirado o quê? Um pó branco ou amarelo, né? Depende de como ele vai sair, certo? Que pode ser usado em quê? Na fertilização, né, dos solos destinados à agricultura. Como assim, tia? Quem vive de agricultura, certo? De plantação de milho, de feijão, dos legumes, né? Cebola, essas coisas, né? Que a gente sabe que é para o nosso alimento. Então, quem vive disso aí, o solo calcário, ele é excepcional, certo? Ele é excepcional para esse tipo de produção, esse tipo de crescimento, certo? Ele é permeável, certo? Igual ao solo arenoso, ele também é um solo permeável.
Por quê, tia? Porque ele tem a facilidade da água passar, certo? Com ele, faz-se cimento, gesso, cal, por exemplo, as minas calcárias, certo? Com ele também é feito esses materiais aí, né? Que é o cimento, todo mundo conhece o cimento, certo? O gesso, ele também é um material branquinho, certo? Eu acho que vocês também conhecem. E o cal, que é aquele que a gente pinta, né, as casas da gente, certo? E um exemplo deles são as minas calcárias. As minas calcárias, gente, elas são utilizadas para esse tipo de material, certo? Pronto. Lá embaixo, na terceira imagem, ele fala sobre o solo argiloso, certo? Por quê, tia? Ele possui, né, uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo, certo? Ele tem uma quantidade maior de argila do que os outros solos. Por isso ele é denominado um solo argiloso, certo? A argila, ela é formada por grãos menores que os da areia, certo? A areia, ela tem os grãos pequenos, fininhos, né? Mas a argila, os grãos da argila ainda é menor do que o da areia, certo? Que ele torna o quê? Que torna eles impermeáveis. E o que é que isso significa, tia? Quando ele é um solo impermeável, significa que ele dificulta a passagem da água, criando umidade, certo? Além disso, esses grãos estão bem ligados entre si. Por quê? Porque eles ficam retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo, certo? E também crescimento das plantas. Então, por ele ser impermeável e acumular aquela água, então ele é o quê? Ele retém, né, maior quantidade de sais minerais, né, para a fertilidade e o crescimento das plantas, certo? Com maior rapidez, certo? Mas, veja só, se o solo ele tiver muita argila, ele pode ficar encharcado. Como assim, tia? Pode criar muita água e ali também dificultar no crescimento das plantas, certo? Ficar encharcado, né, cheio de poças após a chuva. De acordo com as chuvas, uma chuva muito forte, né, com mais de alguns milímetros de água, o que é que pode acontecer? Ele pode ficar encharcado, né? E com isso também dificultar o crescimento, certo? A água em excesso, preste atenção, ó, a água em excesso, certo? Ela, nos poros do solo, compromete o quê? A circulação do ar, né? E o desenvolvimento das plantas fica prejudicado, foi o que a tia acabou de falar. Se ficar muito tempo encharcado, né? Aquele solo ficar muito tempo encharcado, que é um solo impermeável pela quantidade de argila, né? Que a argila, os poros são bem menores. Então, se ele ficar muito tempo encharcado, ele vai dificultar no desenvolvimento das plantas, certo? Ali elas podem crescer, né, devagar ou não, certo? Então, ele é conhecido também como solo massapê, certo? Massapê, o solo argiloso, também conhecido como solo massapê por causa da argila, certo? Pela quantidade de argila. Por exemplo, os pântanos, certo? Os pântanos, eles são, digamos que, um exemplo de solo que tem a dificuldade, porque ele é impermeável, certo? E pela quantidade excessiva de água, eles têm uma dificuldade maior de produzir, né, e o crescimento das plantas, certo? Pronto. Próximo solo e último, né, é o umífero, tá? Tio, o que é que esse solo diz? Ele diz o quê? A gente já viu o que é o humus, né? O humus é o material formado, né, pela decomposição de restos de animais e de plantas. Então, o solo umífero quer dizer o quê? Que ele possui uma quantidade maior de humus. Isso quer dizer que ele tem restos de animais, restos de plantas mortos, certo?
Então, o solo umífero, ele possui uma quantidade maior de humus, certo? Que os outros tipos de solo. E ele é bastante fértil. Por quê? Por ele ter a quantidade maior de humus, que é de animais e plantas mortos, restos, né? Ele tem uma facilidade grande do desenvolvimento das plantas, certo? O humus, ele ajuda a reter água no solo, certo, gente? Ele ajuda a reter aquela água que se acomoda no solo. E ele se torna poroso, né? E com boa aeração. E, através do processo de decomposição dos organismos, ele produz o quê? Os sais minerais, né? Que são necessários para as plantas, ou seja, ele produz aqueles sais minerais que são necessários para o crescimento e o desenvolvimento daquelas plantas, certo? Isso tudo influi, né, no crescimento, né, da vegetação, que são as plantas. É também chamado de quê? De terra preta. Ele é conhecido por terra preta. Quando falar em terra preta, é a mesma coisa de um solo umífero. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no início, ele tem uma cor bem escura, né? Por ser um restos de animais e de vegetais mortos, certo? Por exemplo, matas e florestas, certo? Ele deu esses dois exemplos aí que tem a quantidade de humus. Então, recapitulando, né? Os solos eles são classificados em arenoso, certo? Que tem a quantidade maior de areia. 70% do solo arenoso é areia, certo? Até o nome próprio já diz, né? O solo calcário, né? Que é aquele que a gente usa para fazer cimento, gesso, cal, né? E também ele é um pozinho branco ou amarelo, certo? E se transforma em rochas. O solo argiloso, né? Que é aquele que contém a argila, certo? Também conhecido como massa P, e o solo umífero, né, que tem uma quantidade maior de humus, certo? E que nele eles são produzidos, lá eles produzem os minerais que são necessários para as plantas por conta do quê? Dos restos de animais e de plantas mortos, certo? Então, esses são 4 tipos de solo, certo? Existentes, né, na Terra, certo? Um deles é permeável, né? No caso, o arenoso é permeável, o calcário também é permeável. Já o argiloso, ele é impermeável e umífero também. Por quê? Por causa da dificuldade da passagem da água, certo? Pronto. Como eu sempre falo para vocês, no final da aula, certo? É que a tia diz as páginas que vocês têm que fazer. Só que eu coloco sempre lá no Google Sala de Aula, né, no Google Classroom, certo? Recebo algumas atividades, inclusive eu peço até perdão, porque na atividade da aula passada, sem ser essa da pesquisa que eu passei para vocês, eu fiquei de colocar a correção lá no mural, e com tanta coisa eu acabei esquecendo, certo? Teve algumas mães que me pediram, e eu tinha ficado de colocar lá e acabei esquecendo. Gente, mas é por conta da correria mesmo, certo? Por conta de tanta coisa que tem para fazer, certo? Então, assim, esse conteúdo, ele tem, dos tipos de solo, ele tem 3 páginas, 3 laudas, né, de atividades. Só que, assim, vocês não irão fazer as 3 laudas de atividade, certo? Vocês irão fazer apenas, certo? A página 100. Aí eu vou colocar lá. Vocês irão fazer apenas a página 100. Tia, por que isso? Porque, assim, gente, ó, há necessidade também das outras atividades, né? E por mais que atividades que eu passe, também vai sobrecarregar vocês, certo? E, assim, são respostas grandes, certo? Que requer bastante atenção. Então, vai ser assim: vocês irão fazer a página 100, tá? Por favor, eu necessito que vocês me mandem as fotografias das atividades, gente. Eu necessito que vocês mandem as fotografias. Por quê? Porque, como eu sempre falo, a gente sempre bate na mesma tecla. Eu acho que não só eu, mas todos os professores.
a gente sempre bate na mesma tecla de quê? De que vocês necessitam mandar as atividades para que a gente tenha um controle de quem está participando, de quem está fazendo ou não, tá? Porque eu recebo algumas, de uma turma que tem 20 alunos, eu recebo 4, 5 atividades. E aí, como é que fica o controle da tia Gilmara, né, e das outras professoras? Fica difícil, certo? Então, não deixem de enviar. É necessário que vocês enviem. Primeiro, para ter um controle de frequência. Segundo, para a tia também saber quem está participando, certo? Então, vamos lá. Na página 100, ele diz assim, ó, na questão 1. João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus, né, para o bom desenvolvimento da planta. Agora, responda. A. Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Aí vocês devem explicar. Ele falou sobre o solo umífero. Ele falou sobre o solo umífero, certo? Daí então vocês devem explicar, né, se existe alguma relação, né, entre o desenvolvimento da planta com esse tipo de solo, certo? Na 2, ele pediu para vocês marcarem V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, né? Aí vocês vão colocar o que é verdadeiro e o que é falso, certo? Primeira, os solos podem ser formados por areia, argila, calcário ou humus em quantidades variadas, certo? Aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou se é falso, pelo que vocês estão estudando, certo? Na outra, o processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem. Aí vocês devem colocar se é verdadeiro ou se é falso. Um solo fértil tem apenas areia e argila. No solo desenvolve-se a maior parte da vida terrestre. Usamos o solo para plantar, construir nossas moradias e pisarmos e etc. Aí vocês irão colocar o que é verdadeiro e o que é falso. Na 3, vocês irão fazer a correspondência correta abaixo, né, entre o tipo de erosão e suas características: erosão pluvial, fluvial, glacial, química e antrópica, que foi o que a gente viu lá na parte do solo, né? Aí vocês vão fazer a correspondência, colocando 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com o que vocês viram no conteúdo, certo? Essa é a atividade que vocês vão fazer em casa. Só lembrando que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, assim, façam e me enviem, tá bom? Já são 8 horas, né? Vocês agora vão ter outra aula, certo? E a tia, na próxima aula, estará aqui com vocês novamente, tá bom? Tchau, Tchau, tia. Então, tia. tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Mesmo assim.